Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Desejo a todos um bom domingo, tá? Uma boa noite a todo mundo aí que tá assistindo o vídeo, um feliz Dia dos Pais, tá? Para todos que estiverem assistindo esse vídeo aqui, que forem pais, um ótimo Dia dos Pais aí pra vocês, tá? É gratificante ter vocês aqui comigo, eu tenho uma enorme consideração aqui pelo meu público, tá? Muito obrigado por estarem sempre presentes, é um prazer sempre estar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Bom, então vamos lá para mais um vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu queria fazer um adendo ao último vídeo, né? Que foi o vídeo que eu fiz ontem, vocês viram aí. Que é esse vídeo aqui que tá na tela, ó, o vídeo 1639. Lúcifer conversa com pastores nas igrejas. Nesse vídeo aqui eu analisei, né? Fiz uma análise de um vídeo, tá até aqui a thumbnail que eu peguei do vídeo. Que tá aqui numa igreja aqui, se não me engano é na IURD. E tem um pastor aqui conversando com Lúcifer, tá entendendo? Ou seja, um pastorzinho aqui aleatório, de uma igreja aleatória, está conversando diretamente com Lúcifer, o príncipe das trevas, né? Na visão dos cristãos. Então é o seguinte, o contexto do vídeo basicamente é esse, né? O cara tá ali possuído e Lúcifer tá falando por ele, Lúcifer tá ali revelando umas certas verdades espirituais, né? Pro público que tá ali presente ali no culto, né? Só que vale lembrar o seguinte, quando você assiste o vídeo, você vai perceber que o demônio tá falando ali em tese não é nada mais do que coisas que os cristãos já esperavam ouvir, né? Que as pessoas ali presentes já esperavam ouvir. Ou seja, tudo que o demônio, entre aspas, o suposto Lúcifer dentro do cara aqui fala, é tudo viés de confirmação. É tudo questão de viés de confirmação, entendeu? Que só vem para confirmar a crença das pessoas. Ou seja, é algo que as pessoas já esperam ouvir. Aí, é aquela questão que eu joguei. Ou esse cara aqui pode ser um ator contratado para estar aqui insinuando que está possuído, ou o cara pode estar sob efeitos de técnica de hipnose ou sobre um transe hipnótico, tá? Porque tem pastores que fazem essas técnicas de hipnose, tá? Porque tem vídeos na internet que desmascaram essas questões, por isso que eu falo isso. Ou então tá aqui, ó, Lúcifer, um ser que é poderoso em tese, né? Um ser que é maligno, se opõe a Deus, cujo objetivo dele é destruir a humanidade e desviar a humanidade para o caminho errado, para a perdição e consequentemente para a perda da salvação, e que ele quer basicamente fazer com que os seres humanos sejam condenados ao inferno, né? De acordo com a visão cristã. E Lúcifer, vale lembrar que era um anjo caído, então um ser muito poderoso, né? Tá na mais alta hierarquia. Eu pergunto para vocês acham que Lúcifer, sendo todo poderoso não, desculpa, mas sendo um ser poderoso, né, dotado de muito poder, que era um anjo que caiu, né, um ser que em tese tem muita coisa para se preocupar, porque ele está governando o inferno, então diante de todos os trabalhos e deveres que ele tem, vocês acham mesmo que ele estaria perdendo o tempo dele possuindo um cara aqui aleatório, tá? Tipo assim, numa igreja universal qualquer, na frente de pessoas humildes ali, tipo assim, de pessoas comuns como eu e você, pessoas que são até leigas, né, inclusive, que estão acreditando que realmente isso aqui é uma possessão, não percebem que isso aqui é um teatro. Vocês acham mesmo que Lúcifer estaria perdendo o tempo dele ali, tá entendendo? Sendo um ser dotado de poder, revelando verdades em tese para um público leigo, como está presente aqui? Porque só pelo fato das pessoas estarem acreditando nisso aqui já mostra que as pessoas são um pouco leigas. Vocês acham que isso faz sentido, pessoal? Pra mim isso é extremamente ridículo. Sério, acreditar nisso. Quando você junta esses questionamentos, esses fatos, tipo assim, tudo isso cai por terra. É nítido que isso aqui é uma encenação, né? Faz uma pergunta em hebraico, faz uma pergunta em aramaico, faz uma pergunta em latim pro suposto Lúcifer que tá aqui no cara. Vamos ver se ele vai saber responder em latim, vamos ver se ele vai saber responder em aramaico. Pois é, né? Engraçado que o demônio ele nunca possui ninguém num baile funk, né? Porque na visão de alguns cristãos, baile funk, rave, né? E qualquer coisa que seja do mundo tem energias carregadas, né? Todo show que acontece que seja do mundo, que não seja cristão, em tese é do diabo, né? Tudo é do diabo. Então por que ninguém vê o diabo possuindo pessoas em baile funk? Por que ninguém vê o diabo possuindo pessoas em balada? Por que será que ninguém vê o diabo possuindo pessoas em festas, em shows, em rave? Por que ninguém vê o diabo possuindo ninguém no carnaval? O diabo só possui as pessoas dentro da igreja. Que irônico, não?
Bom, então eu torno a questionar novamente. Se isso aqui realmente é Lúcifer, que sentido faria ele estar perdendo o tempo dele, sendo que ele deve ter muito trabalho a fazer e deve ter muita coisa para se preocupar, né? Se a gente for considerar hipoteticamente que ele exista, vocês acham que em meio a tanta coisa que ele tinha para resolver e se preocupar, vocês acham mesmo que ele perderia o tempo dele possuindo o corpo de um cara aqui aleatório? Tipo assim, se o diabo, em tese, se Lúcifer quer destruir a humanidade, eu acho que seria mais fácil ele entrar no corpo, sei lá, de um líder político mundial, né, de um líder influente, começar uma terceira guerra mundial e fazer os países entrarem em guerra e todo mundo se matar. Eu acho que seria muito mais fácil, né, um jeito muito mais, como eu posso dizer, efetivo de acabar com a humanidade, né? Porque se Lúcifer é um ser poderoso, ele pode fazer isso, certo? Né? Se for considerar dentro da lógica cristã. Então, é o que eu falo pra vocês, são coisas que eu questiono, tá entendendo? Outra coisa, vocês acham que um ser poderoso, um ser metafísico, sobrenatural e maligno, que é chefe de várias legiões de demônios, vocês acham que um ser, ele se submeteria a ficar debaixo da autoridade de um ser humano? Que caga, peida, mija, come arroz com feijão, tá sujeito a ficar doente. É um ser humano como todos nós, tá entendendo? Como todos nós. Vocês acham mesmo que um ser espiritual metafísico estaria debaixo da autoridade de um pastor desse aqui? De um cara comum, um pastor comum? Parem pra pensar, vocês acham que faz algum sentido, galera, acreditar nisso? Bom, então como eu falei, ninguém vê o diabo entrando no corpo de ninguém num baile funk, num show de rock, né, num, sei lá, numa rave. Ninguém vê o diabo entrando no corpo de ninguém num presídio, tá entendendo? Numa cracolândia. O diabo só entra no corpo das pessoas nas igrejas. E são sempre evangélicos, cristãos. Você nunca vê o diabo possuindo um ateu milionário, um agnóstico, sei lá, um cientista. É sempre pessoas assim, de classe média baixa, né? Pessoas humildes, né? Muitas das vezes leigas, reféns do medo que a religião e a doutrina impõem a elas, né? As doutrinas religiosas, os pastores, e essas pessoas vão sendo massa de manobra, né? Tá entendendo? Infelizmente é triste saber que muitas pessoas são enganadas, porque muitas pessoas acreditam nessas coisas, tá? Tudo isso aqui é maquiado para fazer o pastor, para fazer parecer com que o pastor tenha poder e que o pastor seja um homem ungido de Deus e tal. Então, usando esses artefatos de manipulação, ele consegue, tipo assim, ganhar respeito e confiança do público, né? Mais fácil do público ir lá, depositar dízimo e manter esse sistema, e alimentar esse sistema. Tá entendendo? Dá pra ver na cara que isso aqui é teatro. E se isso aqui é teatro, então mostra que o pastor possivelmente pode ser um picareta, né? Porque, tipo assim, qual a lógica dele tá trazendo isso aqui? Em vez do cara tá pregando em tese o evangelho, falando de Jesus, tipo assim, o cara quer, sei lá, contratar uma pessoa ou então usar uma técnica de hipnose pra, sei lá, fazer com que uma pessoa esteja possuída. Tipo assim, fazendo a pessoa passar vergonha na frente de um monte de gente, se expondo ao ridículo, né? A não ser que a pessoa seja um ator ali contratado pra fazer, ganhar um dinheirinho, aí é com a pessoa, né? Aí cada um, né? Mas aí eu acho ridículo, né? Por isso que eu falo, isso aqui não é demônio, tá? Não tem nada de sobrenatural aqui, isso aqui é teatro, tá? Só um adendo ao último vídeo, que é justamente esse que vocês estão vendo na tela, que foi o vídeo que eu publiquei ontem. Mas, né? Mas é isso, cabe a reflexão, tá? Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Bom, eu acho incrível também como que o pastor, tipo assim, perde o tempo dele conversando em tese com o Lúcifer. Tipo assim, por que o pastor tá perdendo o tempo dele conversando com o arqui-inimigo de Deus na visão cristã, né? Por que o pastor tá perdendo o tempo dele, tipo assim, conversando com o pai da mentira, sabendo que o pai da mentira, o diabo, pode enganar ele. Então como é que ele tem certeza que tudo ali que ele tá falando é verdade? Ah não, mas é porque ele tá debaixo da autoridade do Espírito Santo. Percebe? Se o cara vende essa narrativa, as pessoas compram facilmente e eles podem facilmente enganar elas. E é justamente isso o intuito de quem promove esses shows, esse showbiz dentro dessas igrejas, dentro desses templos evangélicos, esses templos cristãos, né? E são coisas aí que cabe a reflexão. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda do que eu tô falando. É isso, muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, vou ficando por aqui. Como eu disse anteriormente, feliz Dia dos Pais a todos, desejo a todos um bom domingo, um bom início de semana. E é isso, vamos que vamos. Vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.